Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Bem-vindos ao Alumni Mundos. Hoje estamos com a Ada Rocha, que nasceu em Aveiro. Entretanto, a família mudou-se para São Paulo, onde viveu entre os 12 e os 16 anos, mas regressaram a Portugal, onde quis o destino que a Ada ingressasse no curso de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto, onde hoje dá aulas. Mas a Ada está hoje connosco para nos falar do seu talento além do Porto, o do remo, que pratica desde os 17 anos no Clube dos Galitos em Aveiro. Ada, pratica remo há cerca de 40 anos. Podemos dizer que é uma remadora por paixão? Sem sombra de dúvida, não é? Se ninguém aguenta 40 anos a praticar a mesma modalidade sem ser obrigada, não é? Se não tiver uma grande paixão. E eu acho que com o remo é exatamente isso que se passa. As pessoas vão experimentar, vai muita gente experimentar. Os que ficam completamente viciados, não é? Portanto, e passa a fazer parte do nosso dia-a-dia e, pronto, e são 40 anos da mesma modalidade. Claro que sim, uma paixão. Sempre praticou desporto, não é? Desde os 4 anos que foi às tentativas, digamos assim. Exatamente, também fruto de alguma preocupação da minha mãe em particular, que nos pôs na ginástica, como se chamava na altura, desde pequenina. Na altura era o Sporting de Aveiro, depois natação também, depois percorri várias modalidades até chegar ao remo, portanto ao remo só cheguei aos 17, por acaso quase, mas também muito por Aveiro ser uma cidade onde há uma grande tradição desta modalidade, onde há uma ria muito, muito grande e muito aprazível para a prática das modalidades de água, e portanto cheguei, gostei e fiquei, né, até hoje. Como é que começou essa ligação? Foi experimentar por experimentar? Alguém a levou? Como é que começou essa ligação ao remo? Fui um bocadinho a reboque da minha irmã mais nova, que tinha visto algumas notícias sobre o remo e que queria experimentar, mas como o remo era, na altura, uma modalidade quase exclusivamente masculina, particularmente no Galitos em Aveiro não havia nenhuma mulher a remar, ela tinha vergonha de ir sozinha e, portanto, eu, como irmã mais velha, fui acompanhar. E depois ficava lá a olhar, até que os próprios treinadores começaram a desafiar-me para experimentar também. Depois experimentei e, como lhe disse, olha, fiquei eu, ela acabou por desistir porque foi estudar para fora e, portanto, desistiu ao fim de 1 ano e meio, 2 anos, e eu fiquei e até agora, fui subindo na categoria de idade, não é? Até agora que sou veterana, não é? Ou Masters, como gostar mais. Olá, realmente estamos a falar aqui de uma realidade bastante diferente. Há 40 anos, eu aposto que hoje a realidade, há muitas mulheres a praticar o remo, não é? E é uma realidade completamente diferente. Como é que era há 40 anos? Pois, como lhe digo, no Galitos em Aveiro fomos as 2 primeiras remadoras, não é? Depois fomos levando algumas amigas, a maior parte não continuou, mas fomos conseguindo fazer algumas tripulações. Depois, em termos de condições de prática da modalidade, os barcos eram um verdadeiro pesadelo, na verdadeira acessão da palavra, não é? Portanto, eram barcos em plástico, muito pesados, remos em madeira que faziam muitas bolhas, depois as calhas onde passa o carrinho, onde nós vamos sentados, largava muito óleo, portanto, a minha mãe tinha um grande desgosto de eu praticar a remo, porque ela dizia se fosse balé ou ténis, não é? Mas remo, essa modalidade não é nada feminina. Depois, naturalmente, há mudanças físicas, né? Eu já tinha parado de crescer e eu ainda cresci 3 centímetros depois dos 17 anos, né? Depois de entrar para o remo, alargaram os ombros, não é? Portanto, fiquei com uma massa muscular muito aumentada. Depois, em relação à evolução, a evolução em termos de barcos foi espantosa, não é? Portanto, agora temos barcos em fibra de carbono, barcos muito levezinhos, muito caros também, um barco de remo, um dos mais individuais, não é? Custa mais de 10 mil euros, não é? Portanto, depois temos os remos, que também são em fibra de carbono.
mas depois toda a ergonomia do gesto da remada também mudou, portanto eu acompanhei, eu aprendi a remar de uma determinada forma e depois tive que ir evoluindo, porque a técnica de remar também foi evoluindo ao longo dos anos para tornar a remada mais eficiente. Quem não conhece bem a modalidade acha que remar, a única coisa que é importante são os braços e o tronco, não é? E a massa muscular que é mais utilizada são as pernas, não é? As pernas e as costas, não é? O nosso ponto frágil são as costas, a zona lombar, que nós vamos de costas, não é? Portanto, toda a agressão do vento, do frio, da água, é nas costas que nos atinge. Mas, portanto, a evolução nesse sentido foi enorme. E depois, em termos de adesão à modalidade, nós agora continuamos a ter, eu diria, 15% dos remadores são mulheres, portanto a maior parte são homens, claramente, mas já se consegue. Este ano no Campeonato Nacional já houve uma prova de Shell de 8, que é o barco mais comprido, não é? Que leva 8 remadoras e uma timoneira, e já houve, se não me engano, 5 tripulações a disputar, portanto já havia ali quase 50 mulheres só na prova de 8, não é? Quando isto era impensável. Eu a primeira prova de 8 que fiz foi há mais de 20 anos, efetivamente, mas foi uma regata que fizemos aqui, por acaso, no Rio Douro, uma tripulação mista, portanto, atletas de vários clubes, e remámos contra o Oxford Cambridge, que vieram cá tripulações e fizemos uma prova de Shell de 8, mas tivemos que juntar atletas de vários clubes, porque não havia mulheres suficientes em cada clube. Agora, a realidade é diferente, já há muitas meninas e muitas mulheres, e é uma realidade engraçada, agora mais recente, é que começa a haver um bocadinho o reflexo daquilo que é a pirâmide etária da população portuguesa, também acontece no remo, não é? Portanto, temos mais remadores masters, mais velhos, do que remadores mais novos. Portanto, há uma falta de atletas jovens, o que eu acho que é reflexo, não é, da evolução que a sociedade teve. Os jovens gostam um pouco de se mexer, gostam um pouco de fazer sacrifícios, de se levantar cedo, de apanhar frio, de treinar, pronto. E o remo, nesse particular, é uma atividade que exige bastante, não é? Bastante sacrifício por parte de quem pratica. É por ser uma modalidade ao ar livre, por um lado, não é? Que fica dependente das condições climatéricas, não só do vento, da chuva, do frio, mas muito particularmente, por exemplo, das marés, não é? Se está a vazar, não é? As correntes são muito fortes, por exemplo, aqui no Rio Douro, no centro, no Porto, já há alturas que, pura e simplesmente, a maré é tão forte que não dá para treinar, não é? Tem que ir treinar mais para o interior do rio, porque não dá. E depois no inverno é mesmo muito violento, não é? Uma pessoa é capaz de chegar ao fim do treino, já está quente porque aqueceu, mas as mãos continuam geladas, os pés... lembro-me de outra coisa em que evoluiu muito, foi, inicialmente nós tínhamos que pôr os pés dentro da água, na lama, em Aveiro em particular, na altura a ria tinha muita lama, nós tínhamos que entrar com os pés na água, frio, inverno ou verão, enterrados na lama. Agora já temos cais de embarque, com plataformas que sobem e que descem, não é? Portanto, as coisas melhoraram bastante, mas quem até nesse ponto está mais confortável. Mais confortável. Agora há coisas que nós não podemos fugir, não é? Que é o frio, e grande parte da época faz-se entre setembro, a época normalmente começa em setembro, acaba em junho, fim de junho, e portanto há uma grande parte da época que é no inverno, e portanto há um grande sacrifício, pois os dias são muito curtos, nós sem luz não podemos também ir para a água, depois temos que fazer treino de ginásio, naquela maldita máquina infernal que é o ergómetro, não é? Que é uma máquina de remar, mas que nos permite fazer os treinos, reproduzir mais ou menos os treinos da água em terra, fazer pesos, fazer flexibilidade, enfim, uma série de... E é um treino também que, como dizia na conversa que tivemos anteriormente, exige muitas horas, não é? Para a prática, por isso exige se calhar levantar bem cedo para podermos aproveitar bem o treino. Exatamente, eu nas várias situações em que a minha vida foi modificando, eu, por exemplo, quando trabalhei no Hospital de Aveiro, logo a seguir à minha licenciatura, portanto, foi a altura mais confortável em termos de logística. Eu o que fazia era ir treinar de manhã, por volta das 6h30, 7, porque entrava no hospital 8h30, 9, e com algum stress, mas conseguia fazer os treinos de manhã cedo. Já havia luz e depois ao fim da tarde já não havia, pronto, e portanto conseguia-se fazer desta forma. Depois, noutras situações, depois quando vim trabalhar para o Porto, lembro-me que trabalhava no Hospital de São João, saía por volta das 4,
tinha que correr bastante ali pela rua de Campanha abaixo para apanhar o comboio para ainda chegar a Aveiro a tempo para ir treinar. E portanto depois os fins de semana, as manhãs todas de sábado e domingo, perdidas, não, gastas, investidas no treino, porque um treino de remo que dura 1h15, 1h30, obriga pelo menos a 3 horas de disponibilidade, não é? Porque está toda a logística de pôr o barco na água, pôr os remos, depois lavar o barco, fazer o aquecimento, fazer alongamentos e pronto, no mínimo 3 horas são gastas por treino. Claro, não é aquele desporto que uma pessoa se equipa, pega na bola ou na raquete e já está, não é? Não. Há toda uma logística associada a esta questão. Agora com a história do Covid, desinfeta barcos, desinfeta remos, põe máscara, tira máscara, enfim, ainda complicou. Complicou mais um bocadinho. O período que tivemos impedidos de treinar foi um período que serviu para ver claramente a falta que faz aquela atividade, seja em termos físicos, seja em termos psicológicos, é uma lufada de ar fresco no dia-a-dia, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Acredito, Ada, acredito, até pela própria ligação que tem depois à natureza, não é? E à água, acho que uma pessoa fica um bocadinho dependente dessa rotina, esse não é? Contacto, claramente. Sim. Então fazer um treino assim ao amanhecer ou então ao pôr do sol, não é? Ouvem-se os pássaros, ouve-se o vento, é realmente um relaxamento que não tem, nada se compara do que enfiar num ginásio a fazer máquinas ou a fazer uma aula com a música em altos berros, não tem nada a ver. É toda uma experiência sensorial, não é? Diferente. Muito bem. Ada, nós já vamos voltar ao remo, mas eu gostava agora de falar um bocadinho da sua vida profissional. Como é que veio parar à nutrição, à Universidade do Porto? Foi tudo um bocadinho por acaso, não é? Eu tinha uma ideia pré-concebida, até devido à minha estadia no Brasil e às ditas novelas brasileiras. Havia lá uma personagem que era uma psicóloga que me encantou e, portanto, eu vinha com a mania que tinha que ser psicóloga. Portanto, na altura nós punhamos 20 e tal opções no impresso de candidatura e lembro-me que foi a minha mãe, eu só queria pôr psicologia e queria ir para Lisboa. Portanto, saiu-me tudo ao contrário, não é? Pus em terceiro lugar, pus a nutrição no Porto, sem saber sequer ao que vinha. Depois o primeiro ano foi muito difícil, porque não gostava do Porto, não gostava do curso, não gostava de nada, só queria ir para Aveiro, só queria ir-me embora. Mesmo assim nunca deixei de treinar, não é? Depois, posteriormente, comecei a ganhar gosto, não é? Até pelo evoluir das disciplinas do próprio curso, porque o primeiro ano era muito paralelo à medicina e, portanto, eram disciplinas que me interessavam um pouco, e, portanto, eu depois fui ganhando gosto e digo-lhe que num momento não me imagino nunca a ser psicóloga e acho que não podia fazer outra atividade que gostasse mais do que aquela. Também nunca imaginei que iria fazer um doutoramento ou que ia ser professora, muito menos voltar para a faculdade de nutrição onde tirei o curso. E fruto um bocadinho também da minha abertura de espírito, não é? Fui aproveitando as várias oportunidades e aqui estou. Atualmente vive no Porto, não é? Mas com a sua filha mais nova, certo? Exatamente. Mudei-me há cerca de 2 anos para o Porto, porque trabalho cá há 20 e muitos anos, mas fruto da mudança, da entrada da minha filha na Universidade do Porto, acabei de perceber que faria todo o sentido virmos as duas viver para o Porto e viemos. Não foi fácil, porque uma coisa é trabalhar no Porto e eu estava muito bem com isso, outra coisa é eu saber que a minha casa é no Porto, porque eu, quando falo em ir para casa, penso sempre em ir para Aveiro, não é? E, portanto, ainda não me sinto em casa e acho que dificilmente me sentirei. Mas, pronto, isto é tudo um processo, não é? E vou-me habituando. Não, independentemente disso, continuo a ir a Aveiro sempre que posso, não é? Continuo a ir ao cabeleireiro, ao sapateiro, à esteticista, continuo a fazer tudo em Aveiro. Mas isto é engraçado dizer isto, porque durante quase 20 anos viveu em Aveiro e trabalhou no Porto, não é? Fazia a viagem todos os dias, tem 2 filhas adultas, mas que já foram pequeninas, portanto já precisaram muito do seu apoio. Tirou um doutoramento em biotecnologia, não é? Pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Como é que conciliou e concilia, porque eu sei que continua a treinar no Galito
de Aveiro, mesmo a viver no Porto, não é? Como é que conciliou e concilia a sua vida pessoal e profissional com o remo, com esta paixão? Na altura das filhas foi difícil, não é? Foi difícil até porque na altura, a mais velha já tem 27 anos e na altura não havia propriamente telemóveis. Eu lembro-me o infantário fechava às 6h30 em Aveiro e eu ia e vinha de carro, naturalmente. Na altura ainda havia scooters, portanto ainda era possível ir e vir de carro. Mas eu lembro-me que se saísse da faculdade, que era na altura ali ao pé do São João, depois das 5h10, eu dificilmente conseguia chegar a tempo. E lembro-me de sair ali na circunvalação, porque havia um acidente ou havia um problema qualquer, meter-me lá para o meio de uns bairros, procurar uma cabine telefónica para telefonar a alguém, por favor, alguém vá-me buscar a Carolina, porque eu não vou conseguir chegar a tempo. Às vezes era a própria educadora que eu levava para casa, e portanto foram tempos complicados. Até porque o meu marido na altura, também, embora trabalhasse em Aveiro, estava muitas vezes fora e portanto sobrava muitas vezes para mim ir buscá-las e levá-las e etc. A mais nova tem 7 anos de diferença, portanto as coisas já estavam noutra fase, mas eram depois duas, não é? A mais velha ia ter a logística complicou-se, não é? Em alguns aspectos, a mais velha ia ter com a irmã ao jardim de infância, esperavam por mim e pronto, e tive sempre ajuda às vezes de alguns familiares, que tinha poucos, tinha uma prima em Aveiro, alguns amigos, a madrinha delas, que de vez em quando ajudava, mas chegou a acontecer irem com as educadoras para casa, assim, claramente. Mas conseguiu sempre, ou melhor ou pior, conciliar o remo com o resto. Sim, porque eu diria que isso para mim funcionou sempre como uma terapia e um escape, não é? E portanto eu acho que se não tivesse o remo devia ter recorrido a um psicólogo, não é? Para me ajudar, ou alguém que me ajudasse a gerir o tempo, mas efetivamente para mim faz parte do meu dia-a-dia, portanto não consigo imaginar a minha vida e cada vez eu sei que vou ter que encarar essa realidade mais cedo ou mais tarde, por questões de idade e etc, mas efetivamente para mim vai ser um momento difícil se eu tiver que efetivamente deixar de treinar. Mas pode sempre conciliar, como aliás tem feito a profissão como o remo, não é? Porque já foi nutricionista da Federação Portuguesa de Remo, continua a ser nutricionista, acho eu, não é? Do seu clube. O meu clube serei sempre, não é? Porque nunca me escapo. Portanto, tem conseguido conciliar mesmo assim a sua vida, não é? Profissional com este gosto pelo remo. Sim, nunca concebia a possibilidade de, até por acaso, só há um mês é que tenho exclusividade na Universidade do Porto, porque eu sempre tive alguma dificuldade em imaginar-me só como professora, só no meio académico. Porque eu acho, e do feedback que eu tenho tido dos alunos e de muitos colegas, a forma como eu dei aulas sempre e a quantidade de exemplos e de histórias que eu tive sempre para contar aos alunos e que eu acho que acabam por tornar as aulas muito mais apelativas e acabam por os ajudar a memorizar uma série de questões, resultaram sempre do facto de eu trabalhar como nutricionista fora da universidade. Eu trabalhei na Câmara Municipal da Figueira da Foz, na Misericórdia da Figueira da Foz, na Federação de Remo, em vários clubes desportivos, consulta já deixei há muito tempo, não é uma área que eu gosto, mas tinha sempre muitas histórias para contar, muitos exemplos, muitas coisas práticas que acabam por enriquecer muito as aulas. E, portanto, isto para mim foi sempre natural eu associar uma série de atividades ao mesmo tempo. A minha mãe dizia-me muitas vezes, um dia que parares morres, não é? Porque eu estou sempre em grande atividade, envolvida em muitas coisas ao mesmo tempo. Agora os anos começam a pesar, não é? E uma pessoa também começa a pensar que tem que se focar em alguns aspectos, dar lugar aos mais novos, e é isso que eu tenho vindo a fazer. Tenho vindo gradualmente a deixar as várias atividades e este mês finalmente decidi dedicar-me em exclusividade à universidade, pelo menos em termos financeiros, digamos assim, oficiais. Acabei sempre por fazer outro tipo de coisas, mas por carolice, digamos assim, não é? Agora envolvi-me também numa instituição em ações de voluntariado, portanto, às segundas-feiras à noite vou também dar uma ajuda, não é? E olha, é o que se costuma dizer, quando queres pedir alguma coisa a alguém, pede a quem tem muito que fazer, não é? Porque são sempre esses que arranjam um bocadinho de tempo. Tem toda a razão, é mesmo isso, não é? As pessoas desdobram-se, não é? Quem tem sempre muito consegue ainda desdobrar-se em mais.
Vou-lhe fazer uma questão um bocadinho difícil, que é, enquanto atleta sofreu com toda a certeza em algum momento do sentimento de fracasso ou de desilusão, embora também tenha tido vitórias, não é? Que também vai poder falar delas. Na sua vida profissional ou pessoal, sente que fracassou em algum momento? E o mesmo se aplica às vitórias. Qual é o seu maior sucesso no remo e o seu maior sucesso pessoal e profissional? Tem assim presente na sua memória algum marco da sua vida? Eu acho que, por acaso, no remo também houve uma evolução interessante. Talvez fruto de haver muito poucas pessoas a praticar, principalmente mulheres, a praticarem a modalidade, no remo ou se ganhava ou se perdia. Portanto, ou se ficava em primeiro ou o resto não interessava. Neste momento não, já há medalha de prata, de ouro, de bronze, etc. Já é diferente ficar em segundo ou em terceiro do que ficar lá para trás, não é? Na classificação. Mas durante muito tempo o facto de uma pessoa andar um ano inteiro a treinar, depois uma prova de remo de velocidade demora 4, 5, 6 minutos, não é? Portanto são 11 meses de trabalho para depois se resolver em 5 minutos e às vezes é um remo que enfiamos o remo mal, como a gente diz, damos uma facada e desequilibramos e perdemos ali ou largamos mal ou alguém se atravessa à nossa frente, qualquer coisa, não é? Que pode acontecer e ficamos um ano inteiro com uma desilusão. E portanto houve algumas situações desse género que são frustrantes, não é? Que são frustrantes. Eu acho que a maior vitória para mim, independentemente das vezes em que fui campeã nacional, foram muitas, mas também foram muitos anos de modalidade, não é? Mas isso deixou de, a partir de uma certa altura, isso deixa de ter assim uma relevância tão grande, não é? As medalhas agora estão lá, ainda recebi uma agora, terceiro lugar agora no campeonato nacional, está lá um monte, não é? Com um saco com as medalhas todas, já não é relevante, não é? Claro que quando uma pessoa se vê na largada, o objetivo é sempre ganhar, não é? Mas depois isso acaba por ter um interesse muito, muito pouco relevante. E eu acho que a minha maior vitória é ter conseguido manter esta atividade estes anos todos, não é? E, portanto, eu sou conhecida lá pelos dirigentes, pelos treinadores, pelos adversários, pelos mais novos, pelos mais velhos, porque eu faço parte já da história do remo, só por estar, não é? Por existir e por continuar a treinar, e pronto. E tive sempre também uma característica que eu acho importante, que é na altura também, isso também evoluiu bastante, os adversários praticamente não se falavam, portanto havia ali uma raiva na largada, não é? E eu tentei fazer uma aproximação muito grande até aqui com os adversários do Porto, principalmente do Infante, e estabeleci relações de amizade, já que duram há 40 anos algumas, na largada, e eu ia falar com elas e elas ficavam assim, mas agora já falando, e agora há um ambiente muito diferente, mesmo em clubes adversários, historicamente adversários, e acho que isso também foi uma evolução muito positiva, e eu, sem querer chamar a mim essa situação, eu acho que contribuí para isso também, não é? De criar ali um ambiente, porque eu acho que mais do que tudo tem que haver um grande espírito esportivo e uma grande camaradagem e solidariedade e ajuda, porque não somos profissionais, o objetivo, claro, que todos nós é ganhar, mas não temos que ficar zangados uns com os outros, nem ser agressivos, não é? Porque há histórias, claro. Claro. Sim. Tem que haver algum fair play, não é? Digamos assim. Exatamente. E se são melhores do que nós, ganham. Pronto. Para a próxima vamos tentar melhor. Exato. Podemos dizer que as suas vitórias, tanto a nível pessoal como profissional, se fundem aqui um bocadinho no remo? Ou há alguma distância? Talvez algum desfazamento de tempos, não é? Porque eu tive, por exemplo, assim, um marco mais importante. Eu tive 2 participações internacionais, portanto, em que fui a regatas no estrangeiro. Uma foi agora há pouco tempo, já como veterana, ao Mundial de Masters, que é mais um convívio do que uma regata, mas que foi interessantíssimo e gostei, em Bled, na Eslovénia, gostei muito. Mas há 20 e muitos anos, já daqui a pouco há 30, já nem sei, fui a uma prova internacional, também fui em quadrischool com mais 3 colegas, e ganhámos uma medalha de prata, não é? Numa regata em que uma das adversárias
ao lado de uma das minhas parceiras que tinha no mínimo mais 40 centímetros do que ela e mais 20 quilos, não é? Porque era um mulherão, e a minha parceira, que por acaso ainda rema comigo, é pequenina, é baixinha, é magrinha, e portanto foi talvez assim a maior conquista. Depois uma vitória em skiff, o skiff é o barco individual, é sempre diferente, porque no fundo, não é? Por um lado fomos nós os responsáveis pela vitória, mas depois não há com quem partilhar e portanto o barco que eu gosto mais é o quadriciclo, não é? Em que remamos quatro remadoras com 2 remos cada uma, eu acho que é o barco mais empolgante, não é? Ganha uma velocidade muito significativa e portanto depois somos 4, não é? E portanto as coisas são muito agradáveis, eu gosto bastante. Mas como eu estava a dizer, naturalmente quando eu tinha mais disponibilidade também treinava mais e também os resultados muitas vezes foram melhores. Nesta fase da vida, embora tenha muito que fazer, também tenho outra perspectiva sobre os objetivos, não é? Porque enquanto eu não tinha um emprego estável, claro que a preocupação era grande e tive que trabalhar em muitos sítios ao mesmo tempo, sempre muito deslocada, portanto eu costumava brincar aqui na faculdade quando dava medalha de mérito por isto, por 25 anos, por não sei o quê, porque melhor isto, melhor aquilo, e eu dizia, não dão uma medalha ao professor que faz mais quilómetros, porque eu fazia milhares de quilómetros por mês, não é? Para trás e para a frente, mas pronto, eu acho que tem muito a ver também com a nossa disponibilidade, não é? Quando tinha mais disponibilidade para treinar, treinava mais, tinha melhores resultados. Normalmente foi assim. Agora, o remo, em termos de vitórias pessoais ou de fracassos, naturalmente, como divórcio é um fracasso, claramente, mas eu conheci o meu ex-marido no remo, não é? O pai das minhas filhas, e tivemos casados 22 anos, tivemos muitos eventos à volta do remo, aliás foi o remo que nos juntou, não sei se depois também não ajudou a separarmos, depende das fases da vida, não é? Mas efetivamente eu acho que as vitórias, eu acho que no fundo eu estou quase no topo da carreira, não é? Também obviamente que também há alguma sorte envolvida nisto, não é? Estou numa faculdade relativamente pequena, portanto havia lugares, eu fui subindo, não é? Portanto, entrei como convidada, depois passei para auxiliar a 40%, depois a 100%, depois fiz o concurso associado, depois fiz a agregação, portanto só me falta o último patamar, não é? Mas porquê? Porque a faculdade também tinha vagas para isso e portanto foi possível abrir essas vagas. O sonho de ser catedrática para mim não é um sonho, é mais um sonho até das minhas filhas que gostavam de dizer que a mãe é catedrática, mas pronto, se conseguir será bom naturalmente, mas se não conseguir acho que já estou em termos profissionais realizada, não é? Sim, tenho orientado muitos alunos com muitos deles fiz muitas relações de amizade, continuo a trabalho com colegas de outras faculdades, que eu acho também uma mais-valia importante, de outros países, fiz alguns estágios curtos no Brasil, e isso enriqueceu também muito a minha maneira de estar na profissão e na academia, e continuo a manter esses contactos. Tenho cá uma pós-doc brasileira neste momento. Costumam dizer que eu tenho uma costela brasileira, porque quase todos os alunos brasileiros acabam por me vir calhar ao colo, e pronto. Devem ter ainda, deve ter deixado alguma coisinha de lá. Acho que sim. Ada, e nós estamos já com o tempo apertadinho, temos que terminar daqui a nada, mas ainda tenho aqui mais 2 ou 3 questões para lhe colocar. Uma delas tem a ver precisamente com aquilo que nos disse agora. Conheceu o seu ex-marido e pai das suas filhas no remo. Aliás, até o casamento foi marcado pela agenda desportiva na altura. Como é que isso aconteceu? A vossa relação sempre esteve em sintonia com esta prática do desporto? Sim, eu até acho difícil alguém que pratica a modalidade a sério conseguir ter um parceiro, digamos assim, que pelo menos não tenha a paixão pelo remo e não entenda como é que o remo funciona, porque é muito exigente e, portanto, limita muito depois em termos de disponibilidade.
No meu caso, em particular, foi muito engraçado, porque não só nós antecipámos o casamento era para ser em setembro e foi antecipado para julho. Na altura o padre até pensou que eu tinha engravidado entretanto, não é? Mas porquê? Porque o meu ex-marido tinha um estágio da seleção e, portanto, tivemos que antecipar. Depois, o primeiro aniversário de casamento, ele estava em estágio, nessa altura não fiquei muito satisfeita, não é? Portanto, passei o primeiro aniversário de casamento sozinha, mas tivemos sempre aqui uma grande compatibilidade nesta questão dos treinos, porque estávamos os dois envolvidos, estávamos os dois motivados e acabámos até por remar junto, numa altura em que havia a modalidade do duplo misto e fizemos algumas provas, até fomos campeões nacionais também, em duplo misto, e fizemos muitos treinos em conjunto, mas foi sempre um tema que nos aproximou e que não nos afastou, não é? A Ada confessou-nos há pouco que mesmo não estando casado já, não é? Ele tem a preocupação de saber quando a Ada vai a alguma prova, como é que ficou classificada, quanto tempo durou, como é que foi, não é? Até soube isso há pouco tempo, a minha filha mais nova é que disse, mãe, o pai pergunta sempre como é que decorreu a prova, em que lugar é que ficaste, etc. E é engraçado, porque no fundo temos uma vida em comum, não é? Tivemos uma vida em comum e fica aquele bichinho, não é? De saber como é que a Ada se portou, afinal, não é? Exatamente. Olá, grandes amigos que fez no Remo, provavelmente, e também fora, não é? Na sua vida profissional e académica. Que experiências engraçadas é que foram proporcionadas, neste caso pelo Remo, e também outras queira contar proporcionadas pela sua atividade ligada à nutrição? Recorda-se de alguma em particular? Tem uma história que eu conto inúmeras vezes quando eu treinava, como eu dizia há bocadinho, quando estava a trabalhar no Hospital da Aveiro, ia treinar de manhã cedo e lembro-me que estávamos a treinar, ainda era um barco de madeira, portanto um barco ainda mais frágil. E fomos fazer um treino de manhã, estávamos a fazer treino de largadas, não é? Portanto, a simular aquele momento da largada, que é onde o barco ganha mais velocidade, um dia de madrugada. E estávamos já em frente ao posto náutico e fizemos uma largada e de repente sentimos um estrondo, portanto, batemos em qualquer coisa, não é? E o que era qualquer coisa? Era só uma bateira, que é um barquinho daqueles pequeninos de pesca, onde estava um senhor que, pelos vistos, tinha passado a noite dentro do barco, estava a dormir com um oleado por cima, entretanto a corrente arrastou para o meio da ria e ele acordou com o susto, não é? Claro que o nosso barco é fininho na ponta, tem um bico, enfiou-se na bateira e ficámos encaixados no outro. O senhor acorda estranhado e diz, eu separo. Ele separou o vaso e que separou. Fomos ao fundo todos, não é? O pormenor mais engraçado, o senhor não sabia nadar, não é? Nós nadámos para a margem e eu chorava, porque tínhamos uma prova dentro de dias, patinámos o barco e eu só dizia, eu não vou salvar o homem, porque por causa dele nós ficámos sem barco. Teve que ir lá outro senhor lá das Salinas buscar. E depois o mais curioso é que depois, posteriormente, noutros treinos, víamos as bateiras e os pescadores dizer foram elas, cuidado, que elas afundam os barcos. E, portanto, foi uma história que ficou até hoje. Nós éramos o perigo da ria. Foi uma história que... Muito engraçado. Sim, e que deve acontecer várias vezes, não é? Se calhar não assim, mas de outras formas. É uma das dificuldades, temos que ir sempre olhar para trás, para ver o rumo, para ver o percurso. Sim. Tenho só mais duas questões, Ada, que é de que forma é que o Remo influenciou a sua vida pessoal e profissional? E atualmente, esta é difícil, atualmente se tivesse que escolher a nutrição ou o Remo, qual é que escolheria? Essa primeira é relativamente fácil. Eu acho que a prática de desporto e particularmente desporto de competição, quando se treina, agora já não treino, mas houve uma altura em que treinava, só tinha um dia de descanso por semana, não é? Portanto, treinava praticamente todos os dias, obriga a uma grande gestão de tempo, a uma grande otimização de todos os tempos disponíveis, também uma grande capacidade de sacrifício, de espírito de equipa, e acho que isso aplica-se depois aos outros setores da nossa vida, não é? Pessoal e profissional, e portanto eu acho que
e mesmo a adoção de hábitos de vida, não é? De alimentação, de fumo, de noitadas, de alimentação, tudo isso fica condicionado pela prática da atividade física e do desporto, não é? E, portanto, eu tive sempre uma preocupação muito grande nesses aspectos, muito fruto da exigência do remo, não é? E, portanto, é natural para mim beber muita água, comer 3 em 3 horas, isso tem mais a ver com o facto de eu ser atleta do que com eu ser nutricionista. Claro que por ser nutricionista depois aprendi a melhor forma de me alimentar e de gerir o meu dia-a-dia alimentar, mas vem muito da prática do exercício, não é? Do que propriamente de ser nutricionista. Quando me pergunta se eu tivesse que escolher, eu diria que nesta fase, se em termos económicos isso não fosse questão, não é? Se eu tivesse que escolher, eu escolhia o remo, naturalmente, não é? Porque, apesar de haver chatice e preocupações e problemas e trabalho, acaba por ser ainda mais gratificante, não é? Do que então agora com estas limitações todas do Covid, em que se perdeu muito o contacto com os colegas, com os alunos, há um grande desalento, pelo menos da minha parte, de não recuperarmos, mesmo esta entrevista que estamos a fazer, não é? O facto de não ser presencial para mim é uma perda irreparável, não é? Portanto, eu acho. É verdade. E nós no remo ainda temos a vantagem, como estamos ao ar livre, como temos ainda por cima água salgada, que a ria temos o risco, andamos de costas uns para os outros, portanto, o risco do Covid é realmente muito pequeno e, portanto, acabamos por ser mais livres no remo do que somos aqui na universidade. E, portanto, eu diria que se tivesse que escolher, acho que seria o remo. Muito bem, Ada, muito obrigada. Esperamos que continuemos ainda muitos anos a remar em Aveiro e noutros sítios. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio porque vamos descobrir outros talentos além do Porto. Até lá.